Boa noite. Eu me chamo André, moro em Lorena, que fica em São Paulo. Eu sou do tipo de pessoa cética, que mesmo todos me contando sobre algo, eu sempre digo, só acredito vendo. Mas esse meu jeito quase me custou a vida. Tudo aconteceu em 2006. Na época eu estava trabalhando como motorista de um ônibus escolar, e motorista escuta tudo quanto é de história. Mas teve uma que todo mundo estava comentando. Sempre tinha alguém contando um caos dessa lendária criatura, que é o lobisomem, que segundo algumas pessoas, estaria aparecendo aqui em Lorena. Mas eu, como cético, sempre falava que só acreditava vendo. E em meio a tantos relatos, muita gente mentia. Uns diziam ter visto um urso, outros diziam se tratar de uma pessoa fantasiada, que supostamente estaria assustando a população. Mas eu mesmo vi aquela coisa, e não era nada disso não. Foram 3 encontros que tive com aquele estranho ser, sendo o terceiro o pior de todos eles, e todos meus causos foram em minha própria casa, onde ela ficava de frente a um descampado, mas tinha umas 8 casas, pois minha rua era sem saída. E o meu primeiro encontro foi em uma noite de sábado. Lembro que eu estava assistindo a um filme na TV, quando comecei a ouvir algo como uma respiração cansada na rua. Eu então abaixei o volume da televisão e fui bem para perto da janela para ver o que era aquilo. E parecia ser gente, ou um animal bem grande. E como eu não acreditava em nada daquilo que o povo contava, voltei a assistir e ignorei aquilo tudo, pois poderia ser algum nóia da rua. Mas aquilo foi bem macabro. No outro dia, meus vizinhos disseram que um bicho havia corrido atrás de um rapaz, perto de um campo que tinha de frente à minha casa. Me perguntaram se via algo estranho. Eu sempre respondia que não, e que só acreditava vendo. Então o tempo foi se passando, e 2 noites depois, novamente aquele mesmo cansaço estava no pé da minha janela. Eu novamente baixei o volume da TV, e já enfurecido com aquilo tudo, resolvi abrir a minha janela. Mas antes de eu abrir aquilo que estava lá fora, percebeu eu dentro de casa abrindo a janela e saiu correndo. Assim que eu abri, só vi uma silhueta negra no campo de futebol, o mesmo onde o bicho teria corrido atrás do rapaz. Eu fiquei olhando para aquilo, que só depois foi sumindo em meio à escuridão. Só então que fechei a janela e voltei a assistir. Pouco tempo depois, aquele cansaço estava novamente em minha janela, mas ignorei e esperei a outra noite para ver se pegava quem estava fazendo aquilo. Foi então que resolvi armar uma para aquele engraçadinho que estava tentando me assustar. Eu esperei aquilo novamente aparecer outra noite para pôr meu plano em prática, mas esse plano quase custou a minha vida. Foi na noite do dia seguinte que aquilo voltou. Eu estava assistindo TV como sempre fazia, e aquele cansaço novamente apareceu em minha porta. Eu então lentamente me levantei, peguei um pedaço de madeira e saí pelos fundos de minha casa, e fui por um terreno baldio que tinha ao lado de minha residência, e subi no muro, e olhei para ver quem estava fazendo aquele barulho em minha janela. Foi quando eu tive a visão de um ser do inferno, uma coisa que eu não sei se estava com a cara quebrada ou se era a junção de um cachorro com gente. As pernas de trás eram bem maiores que os braços e pareciam estar quebradas. Aquilo era do tamanho de um bezerro novo, e se ficasse de pé, eu tenho a plena certeza que seria bem maior que eu. Sem contar que ele era coberto de pelos negros. Como aquilo não tinha me visto, eu fiquei ali parado por um tempo, vendo aquela fera cheirando a parede. Parecia que queria entrar em minha casa. Então lentamente fui descendo do muro e corri para os fundos de minha casa, e me tranquei e fiquei ouvindo aquele roncado em minha janela, que era sempre da mesma forma. E só depois de muito tempo aquele bicho saiu dali. O meu desespero foi total, pois agora eu sabia que lobisomens existem. Pela manhã do outro dia surgiu rumores que um policial havia atirado naquela coisa, mas era só boatos mesmo. E com o tempo os relatos daquele ser foram sumindo, até ninguém mais comentar sobre ele. Mas de vez em quando
aparece alguém falando que viu o estranho ser. E eu duvido muito que ele foi embora. Ele ainda deve estar por aqui, e só aparecer para os desavisados que saem sozinhos à noite. Até hoje nunca mais duvidei sobre o que me contam, pois por causa disso, quase fui vítima daquele estranho bicho.